Não sei se você vai poder acompanhar ali, mas vamos lá, eu vou adiantando um pouco para a gente ganhar tempo. São 3 textos e eles estão relacionados, né? Eles estão interconectados. O primeiro está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esse é o profeta Isaías, 730, mais ou menos, anos antes de Jesus nascer. 700, hein? Tá? 730 anos antes de Jesus, Isaías disse: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que nós sabemos que significa Deus conosco. Tá bom? O próximo texto está no próprio livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, no começo do seu ministério, ele estava muito entusiasmado, muito empolgado. E no final do seu ministério, ele já estava mais cabisbaixo, já tinha sofrido muito, e ninguém deu ouvido à sua mensagem. E então ele escreve Isaías 53, que é um lamento. Agora, escute bem, o que era para Isaías um lamento, era para Deus uma revelação profética de novo. Porque Isaías começa dizendo o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque quando Deus chamou Isaías, Deus disse para ele o seguinte: olha, eu estou enviando você para um grupo, um povo rebelde, você vai pregar, profetizar, mas eles não vão te ouvir. Mas eu preciso que você profetize a si mesmo. Olha que doideira, né? Sucesso ministerial nem sempre é o que a gente imagina. Sucesso ministerial é cumprir o que Deus mandou fazer. Amém? Deus falou: ninguém vai ouvir o que você vai dizer, mas continue dizendo o que eu preciso que você diga. E aí, quando chega no final do seu livro, ele fala: poxa, quem deu crédito à nossa pregação? Mas no começo, ele teve as maiores revelações, ele teve o maior grau de compreensão das coisas futuras e da revelação do Messias. Então, no 9, ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na região, habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Escute bem isso, depois eu vou te explicar o que isso significa. Mas guarde bem esse versículo 3, é uma profecia com centenas de anos de antecedência. Isaías está dizendo, falando para Deus: tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, ou seja, na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. O povo ia para a guerra, eles derrotavam o inimigo, e depois, no fim da guerra, eles tinham o direito de pegar todos os bens daquele inimigo e repartir. Então, o momento da guerra não era um momento de alegria. O momento da guerra era um momento de tensão, de temores, de preocupação, de perdas, pessoas que morriam ao lado. Mas quando terminava a guerra, que a coisa era declarada como vitória, eles então começavam a repartir os despojos. Ouro, prata, bronze, tecidos finos, coisas diversas. O texto está dizendo: e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, o povo, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas.
Porque toda a armadura daqueles que planejavam com ruído, que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. É uma linguagem militar, porque é o lugar onde as divisas são colocadas num guerreiro, num general, num soldado. Diz, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E eu quero o último texto, um pouquinho de paciência, porque é importante. Eu quero ler em Lucas, capítulo 2, que diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, ao fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para todos os homens. Amém? Levante a sua mão assim. Pai, nós colocamos nossos corações abertos diante de Ti, diante da Tua voz, do som da Tua voz. Ó Deus, que poderá se misturar com o som da minha voz, mas a palavra não é minha, a palavra é Tua, por isto ela tem credibilidade. Muito obrigado, Senhor. Nós Te honramos nesta manhã para a glória do Teu nome. Obrigado pela noite de ontem, que pode não ser o dia exato do Teu nascimento, mas é o dia que se comemora o Teu nascimento. E, portanto, nós estamos aqui em gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar a entrar no clima. Você vai ver um cartaz ali, que nós usaremos durante todo o ano de 2022, com o tema do ano de 2022. E eu vou pedir para você, mais uma vez, dizer comigo o que está escrito ali, abaixo daquela linha preta. O que está escrito ali? Mais uma vez. Esse é o propósito de Deus para nós, para esse ano. Como eu comecei a contar ali no teclado, todo ano eu tiro um tempo de oração a Deus. Esse ano foi um pouco complicado, porque várias coisas aconteceram, a gente tinha umas atividades para fazer, não foi possível ainda, não quer dizer que eu não vá fazer. Se eu não fizer no final agora do ano, eu vou fazer no início de 2022. Eu gosto sempre de parar tudo e ouvir a Deus a respeito do ano que está entrando, a respeito qual é a visão de Deus para esse rebanho, né? Porque Deus tem planos, projetos e uma visão específica para cada rebanho, e por causa do propósito que Ele tem com cada ministério. E
Mas eu tive essa experiência com Deus. Eu estava dirigindo, indo para um certo lugar, de repente estava ouvindo uma música no som do carro, de repente a presença de Deus encheu o carro, e eu estava ali falando com Deus no meu íntimo, e o Espírito Santo falou comigo: esse ano de 2022, o que eu mais quero é fidelidade. Eu quero fidelidade. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem algo que eu acho importante hoje. Na experiência que eu tive com Deus em novembro passado, que a maioria aqui já sabe, em novembro passado, aliás, em 2003, mais ou menos 2003, eu estava chegando de uma reunião de oração e eu tive uma experiência com Deus. Eu morava em Fall River. Tive uma experiência com Deus. Eu entrei chegamos da oração, eu e a Zandra e os meninos, e ela foi fazer uma coisa ou outra na cozinha, aquela coisa, eu também, e aí botar os meninos na cama, que eles ainda eram novos na época, e aí ela foi para o quarto deitar antes de mim, e eu sempre fico para trás, eu vou deitar por último, e foi aquela coisa, terminou tudo ali e tal, e a gente estava num clima muito forte, a gente tinha participado de um momento de oração muito intenso, e aí ela foi dormir e eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, que eu sentei na cama, portanto, eu estava absolutamente acordado. Eu não tinha nem deitado ainda. Eu estava saindo da sala e indo para o meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, que eu sentei na minha cama, o nosso quarto era bem pequeno, a nossa cama ficava aqui assim e a parede ficava aqui. Então, quando eu sentava na cama, se eu esticasse o braço assim, eu tocava na parede. O quarto era muito pequeno, lá em Fall River. E quando eu entrei no quarto, que eu sentei na cama assim, eu estava me ajeitando ainda para deitar, de repente mudou tudo, a parede desapareceu, e eu vi quando um anjo entrou no meu quarto, me pegou pela mão e me puxou dizendo: vem comigo. Quando ele me puxou, nós estávamos dentro de uma esfera como se fosse de prata, de metal, de prata, parecia isso, né? É assim que eu consigo descrever. E ele me puxou pela mão, falou: vem comigo, me puxou como se fosse pela parede, e de repente eu estava dentro dessa esfera. E aí eu já não via ele mais, mas eu sabia que ele estava lá, porque eu ouvia vozes da minha cabeça falando comigo, e eu não via mais ele na minha frente. Aquela esfera, como se fosse uma nave, começou a viajar para longe. E de repente ela chegou num lugar que a melhor forma que eu tenho de descrever é que parecia uma mistura de rodoviária com aeroporto. Uma coisa assim. Porque quando essa esfera chegou, ela estacionou numa espécie de uma rampa, e aí ela abriu para eu poder sair, e quando eu olhei assim, eu via outras esferas iguaizinhas, chegando e saindo do mesmo lugar. Tinha várias plataformas e essas esferas lá. E de repente eu cheguei, aí eu já não via mais o anjo, ele desapareceu no meio do caminho, eu já não via ele mais. De repente eu cheguei nesse lugar e eu fui recebido por uma menina que eu estimo de uns 12 para 13 anos de idade, mais ou menos. Cheguei, saí assim, completamente desorientado, sem saber o que estava acontecendo. Na minha cabeça eu falava assim: mas o que está acontecendo? Não estou entendendo. Deu tempo de eu dormir para sonhar? Eu falava comigo. Deu tempo, eu tinha acabado de entrar no quarto, como que eu posso estar sonhando? Isso eu falando comigo mesmo. E de repente eu chego assim, aí vem aquela menina, linda, com um sorriso maravilhoso, chegou e me cumprimentou pelo nome, falou assim: bem-vindo, Jefferson. Aí eu olhei para ela assim, quando eu olhei para ela, começou a acontecer uma espécie de revelação na minha mente. De repente eu sabia quem era aquela menina, sabia como que ela tinha morrido, como ela tinha chegado ali. Começou a me vir uma série de informações na minha mente a respeito daquela menina. E aí eu estou ali assim, desorientado, e perguntei assim para ela: que lugar é esse? Como é que eu cheguei aqui? Aí ela riu e falou assim: o Senhor te trouxe aqui para você conhecer este lugar. Aí eu olhei assim, por cima do ombro dela, tinha uma espécie de um paredão enorme assim, parecendo vidro, mas assim, extremamente transparente, perfeitamente transparente, perfeito. Aquele paredão que sumia para lá e sumia para lá, um paredão enorme de vidro transparente, e sumia também para cima. Eu não conseguia ver o fim lá em cima, não conseguia ver o fim para a direita, nem o fim para a esquerda. Eu olhava para a direita, eu via as plataformas com as tais esferas. Eu olhava para a esquerda, via também as plataformas, e aquela muralha sumia para longe.
Então essa muralha dividia esse lugar onde eu havia chegado de um outro lugar do outro lado que eu conseguia ver, inclusive. Era uma espécie de um jardim muito bonito do outro lado, tinha pessoas do outro lado, e aí eu olhei naquele paredão, tinha uma porta, uma silhueta de uma porta, assim, uma espécie de uma silhueta de uma porta, não era uma porta como a gente conhece aqui, era aquela vidraça e tinha como se fosse uma silhueta, uma sombra de uma porta. Aí eu olhei assim para o lado de lá, a menina parada na minha frente, eu falei assim, e aquele lugar lá, que lugar é aquele? Eu gostaria de ir naquele lugar. Ela falou assim, não é a sua hora ainda. O Senhor quer que você apenas conheça esse lugar aqui. Ele quer que você veja isso aqui. Aí eu estava tão confuso, lembrei de Atos 12, não é? Quando Pedro estava na prisão, e o anjo do Senhor entrou na prisão, chamou Pedro, Pedro levantou, ele tirou as cadeias da mão de Pedro, abriu a porta da prisão, tirou Pedro para fora, abriu a outra porta de fora da prisão, Pedro saiu do lado de fora da prisão. E aí o texto diz assim, e Pedro achava que estava tendo uma visão. Ou seja, ele estava fisicamente fora da prisão já, mas ele estava tão confuso com aquela fusão de dimensões, que ele não sabia se aquilo era real ou o que era. E é exatamente isso que acontece nessa experiência multidimensional, né? E aí eu estou ali assim, tentando entender o que tinha acontecido, porque eu sempre dizia para mim o seguinte, eu tinha acabado de entrar no quarto, como que eu posso estar tendo esse sonho? Eu falava comigo. E aí quando eu falei, eu queria naquele lado de lá, ela falou assim, não, não é o seu momento ainda. O Senhor quer que você conheça esse lugar aqui, e quer que você veja isso aqui. Mas era uma menina tão linda, um sorriso maravilhoso, o rosto brilhava de uma forma tão tremenda. Aí eu falei assim, mas quando eu queria argumentar com ela, tipo, por que eu não posso ir daquele outro lado? Por que eu não posso ver aquelas coisas? Quando eu falei, mas quando eu fui falar, eu estava já de volta na minha cama. E aí eu já estava deitado de bruço, porque quando eu entrei, eu estava sentado. De repente eu voltei na minha cama, deitado de bruço do lado direito, olhando para a mesma parede que eu acabei de descrever. Ela sabe, eu passei anos sem contar essa experiência, anos, porque eu não tinha entendido essa experiência. Falei, o que aconteceu? E eu acordei, voltei a mim, olhei assim para a parede, olhei, aí virei para o lado assim, as andas dormindo. Eu falei, gente, que experiência mais doida, que sonho estranho é esse, eu pensando comigo. Ok, 2003, tá? A vida seguiu, viagem. Quando foi agora em novembro de 2020, que agora é 21, né? Novembro de 2020, eu tinha terminado um momento de oração na sala e fui para o quarto. Dessa vez eu fui para o quarto, deitei e acho que dormi. Também não sei te dizer. Acho que dormi. Deitei na cama e fui dormir, não é? De repente, instantaneamente, numa fração de milésimo de segundo, eu estava de volta nesse mesmo lugar de 2003. No mesmo lugar. De repente, pum, eu abro o olho e eu estou nesse lugar. Mesma coisa, as plataformas, só que dessa vez não teve esfera, não teve anjo, não teve nada. Eu, pum, acordei nesse lugar. E aí eu olho para a direita, para a esquerda, a mesma coisa, só que aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu cheguei nesse lugar, que eu de repente me dei conta que eu estava nesse lugar, aí eu falei para mim mesmo, eu falei assim, eu estou de volta naquele mesmo lugar, o Senhor me trouxe no mesmo lugar, mas dessa vez eu vou observar tudo, eu falando para mim mesmo. Dessa vez eu quero observar tudo, eu quero ver tudo o que eu puder, eu falava para mim mesmo. Ou seja, aquela primeira desorientação de 2003 já não estava mais comigo. Eu já não estava mais desorientado, sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, não, agora eu quero saber o que Deus quer me falar. Nisso que eu estou ali, no mesmo lugar onde eu havia aterrissado a primeira vez, vem uma moça agora, uma moça na minha direção, completamente diferente. Eu contei essa experiência online, aí
as pessoas, cada um surge com uma teoria, né, diferente. Fala, o tempo passou, a menina cresceu, já era uma moça. Não era nada disso. A menina que eu vi em 2003 era uma menina de uns 12 para 13 anos, aparentemente pele branca, porque as cores lá são muito diferentes. É muito difícil descrever cor nessa experiência dimensional. Muito difícil mesmo. Então, quem ouve tem que aceitar o que a gente consegue descrever. Então, era uma espécie de pele branca, porque tem luz na pele das pessoas. E dessa vez era uma pele cor de ameixa, parecendo uma ameixazinha. Ou seja, ao que tudo indica, era uma pessoa que na Terra era de cor negra, é o que eu imagino. Então era uma pele parecendo uma ameixa, que está naquela fase do amadurecimento para o escurecimento, aquela pele, mas com uma luz brotando daquela pele. Veio aquela moça na minha direção, e ela olhou para mim e falou assim, bem-vindo de volta. Aí eu parei e falei assim, eu estou no... Ela falou assim, sim, você está no céu e o Senhor tem algo para te mostrar. Aí eu falei, ok. Aí eu olhei de novo para aquela muralha, a silhueta da porta estava lá no mesmo lugar. Aí eu olhei para aquela silhueta e falei assim, eu gostaria de ir daquele lado lá. Aí ela deu um sorriso, assim, aquele sorriso largo, enorme, falou assim, sim, hoje você vai passar por aquela porta. Você pode ir naquela direção lá e entrar por aquela porta. Aí apontou para mim assim, tá vendo aqueles arcos lá longe? Aí eu olhei pela vidraça assim, lá longe, mas muito longe mesmo. Tinha 3 arcos assim, muito distantes. 3 arcos. 2 arcos menores e o do meio muito alto assim, e 2 arcos do lado menores. Aí ela apontou e falou, tá vendo aqueles arcos lá longe? Eu falei, tô vendo. Ela falou, passa por aquela porta e segue aquele caminho que o Senhor está te esperando lá naquele arco. Aí eu falei, ok. Aí fui em direção àquela porta. Quando eu cheguei perto da vidraça, eu tive uma surpresa. Por quê? A primeira vez que eu cheguei perto dela, quando eu olhava a vidraça de longe, parecia o que eu estou descrevendo, uma grande muralha de vidro. Quando eu cheguei perto, que eu olhei assim, e eu tocava, não sei se vocês já viram nesses filmes que as pessoas tocam em alguma coisa assim e aquilo dá uma espécie de onda assim, como se você tocar numa água, se você pegar uma bacia d'água e bater a mão assim bem no centro, o que acontece? Ela dispersa aquelas ondas, não é? Era exatamente isso. Eu cheguei assim perto assim, curiosamente, e toquei na muralha assim. Quando eu toquei, ela dispersava aquele monte de ondas assim, e era uma coisa soft, uma coisa macio, algo macio. Aí eu tocava assim, e ela dava aquela dispersão assim, e aquela dispersão sumia, mas pensa numa coisa transparente de uma forma que dá a impressão que nem está lá, de tão transparente, assim, a perfeição da transparência é uma coisa indescritível. E aí, aquilo que era uma silhueta de uma porta, porque não era uma porta com maçaneta, com moldura, com nada disso, era apenas uma leve silhueta assim, e aí quando eu cheguei assim perto da porta, ela abriu sozinha, não é que ela abriu, ela desapareceu, ela dissolveu assim, e aí eu impressionado com tudo, cruzei aquela porta. Quando eu cruzei a porta, que eu virei para trás, a porta já não existia mais. Já era só a muralha enorme, sem nenhuma marca de porta, nada, aquela muralha enorme. E eu olhei para trás assim, olhei assim para ver a porta que eu tinha passado, a porta não estava lá mais. Só que eu consegui enxergar do outro lado. O outro lado era uma espécie de aeroporto, meio rodoviária, meio aeroporto, uma coisa assim. E tinha vários cubos, parecendo, quando você entra assim num lugar enorme de escritórios, e você vê aquelas divisões, só que a diferença é que, primeiro que não tinha luminária, não tinha luz, não tinha absolutamente nada, era um lugar perfeitamente iluminado, sem sombra, sem absolutamente nada, e tinha esses cubos, os cubos eram todos brancos, aquele lugar
branquinho, maravilhoso, assim, que sumia de vista, e tinha gente nesse lugar, tinha pessoas nesse lugar. E as pessoas tinham função, elas tinham algum tipo de atividade nesse lugar. E elas, como se elas estivessem trabalhando ali. Tá? Já do outro lado da vidraça, antes de eu cruzar a vidraça, mais distante do meu lado direito, assim, eu olhava e via gente, tinha gente lá. Pessoas, famílias reunidas. Bem mais distante assim, só que não era uma espécie de ambiente de trabalho, era uma espécie de piquenique, uma área de piquenique, uma coisa assim, um jardim lindo do lado de lá. Eu olhava assim. Quando eu cruzei do lado de lá, que eu olhava para trás, lá estava tudo do mesmo jeito, os cubos, as pessoas trabalhando, atividades acontecendo. E aí eu olhava para o lado direito, estavam as pessoas lá ao longe, que eu queria ir conhecer e ver. Mas tinha alguma coisa que me impedia, tinha uma passarela. Quando eu cruzei a porta, na minha frente assim tinha uma passarela enorme que ia desaparecendo de vista e ia dar lá nesse arco onde eu tinha que ir. E a grama perfeitamente ajustada, aquela grama com um verde assim, muito diferente, muito diferente. Na verdade, eram vários verdes, várias tonalidades de verde, várias tonalidades. Formava umas ondas assim de verde, e aquilo ia dispersando para longe, assim, de repente mudava de novo uma outra onda de verde. E aí tinha uma árvore, tinha outras árvores ao longe, mas nesse caminho que eu ia passar tinha uma árvore. A distância, se eu fosse julgar pela realidade da Terra, eu diria que essa árvore estava coisa de uns 100 pés de distância, né? Uns 30 metros de distância, mais ou menos, de mim. Eu vi ela claramente lá, e ela tinha vários tons de verde, e elas tinham umas outras cores também misturadas naqueles tons de verde. E essa árvore, ela emitia uma música, parecendo um som de violino tocado nas cordas mais finas. Era uma melodia que ela emitia, e essa melodia, ela não vinha nos meus ouvidos. Ela vinha, eu via ela lá, e ela vibrava. Quando você vê alguma coisa ao longe no sol, você olha assim e dá aquela coisa assim no sol, era assim. Ela dava aquela vibrada assim, e saía uma espécie de onda, e entrava no meu peito assim. Quando entrava no meu peito, eu ouvia música, e era um som de música de um violino muito fino, aquele som extremamente fino, mas de uma coisa tão maravilhosa. Claro, a melodia tinha sons de louvor a Deus, sons de glorificação a Deus, e eu ficava maravilhado assim, eu ficava olhando para ela, parado ali, sem conseguir me ouvir, olhava para a grama assim, e eu falava para mim mesmo, eu não vou me desesperar, eu preciso ver essas coisas, eu preciso entender essas coisas, porque eu vou precisar contar isso quando eu voltar, eu falando para mim mesmo, né? E aí eu ficava olhando ali a grama e tal, e aí a árvore lá, eu parado olhando para ela de longe assim, mas dentro de mim tinha uma voz que dizia, vai para o arco, vai para o arco. Aí eu comecei a andar naquele caminho, e fui passando perto da árvore. Quando eu fui chegando bem perto da árvore assim, ela emitia umas vibrações assim, umas ondas assim, aquilo batia em mim assim, batia em mim. Aí dava vontade de chorar, uma coisa tão diferente. Aí eu passei por aquela árvore, só que a distância do arco era tão longe que na minha mente eu pensava, eu vou levar um tempo para chegar nesse arco. O que eu não sabia é que eu não estava pisando de fato no passeio. O meu pé, depois eu descobri que o meu pé não tocava no passeio. Eu andava, mas meu pé não tocava no passeio. Então, quando eu dava um passo aqui, eu chegava lá. Eu dava um passo assim e chegava lá. Dava o outro passo aqui e chegava lá no final da parede, estão entendendo? Eu ia avançando assim, como se eu estivesse num skate, uma coisa assim. Eu ia andando, avançando assim, muito rapidamente. E, de repente, eu cheguei nesse lugar, nesse arco, que era imenso. Numa linguagem terrena, eu diria aí, sei lá, equivalente a um prédio de uns 30 andares, mais ou menos. Aquele arco, o do meio, então, imenso, imenso, 2 arcos menores à direita e à esquerda, e aquele arco gigantesco na minha frente. E tinha, assim, alguns degraus, acho que 7 degraus, se não me falha a memória, para poder chegar nesse arco. Só que no primeiro degrau tinha
uma cortina de bolhas, parecendo bolha de sabão, parecia bolha de sabão. Quando você sopra aqueles negócios de bolha de sabão, faz aquele monte de bolha, parecia aquilo, mas claro que não era aquilo, e eram bolhas enormes que cabia eu dentro. Aquela cortina enorme de bolhas caindo assim no primeiro degrau, elas iam caindo assim, e eu queria observar tudo, eu queria ver tudo. E aí, de repente, eu estava na frente daquele primeiro degrau, aquela cortina assim caindo, todas de uma vez. Então, não tinha como eu cruzar aquele degrau sem aquelas bolhas me atingirem. E, por alguma razão, eu sabia que eu precisava esperar que uma bolha daquela me atingisse. Eu sabia daquilo por revelação, automaticamente. E aí, de repente, eu cheguei no primeiro pé do degrau, assim, quando eu cheguei, uma bolha caiu em mim, e quando ela caía no degrau, ela evaporava. Ela batia no degrau assim e evaporava. Quando ela caiu em mim, ela foi tomando a forma do meu corpo, me envolvendo, tomando a forma do meu corpo e como se fosse um lençol muito fino, como se fosse esses plásticos de filme, muito fino, e foi tomando a forma do meu corpo. Quando ela chegou lá nos meus pés, eu flutuei na altura do último degrau lá, do sétimo, eu flutuei e fui levado por essa bolha até no sétimo degrau. Quando eu cheguei lá no sétimo degrau, que eu estava ainda maravilhado com tudo aquilo, e eu tentando memorizar tudo, olhando os detalhes para conseguir descrever, o que eu não sabia é que quando a gente volta, você não consegue descrever da forma como você compreende lá. Quando você entra numa experiência multidimensional, uma experiência com Deus, extradimensional, melhor dizendo, o que acontece? A sua mente tem uma outra dimensão. A sua visão, a sua audição, a sua compreensão tem outra dimensão completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando você volta para a sua realidade corporal, você volta para a realidade da sua mente aqui. Então, é como você pegar um sistema operacional de uma super máquina da NASA e instalar nesse tablet meu aqui e esperar que ele haja da mesma forma que ele age lá no supercomputador da NASA, tá entendendo? Não tem como. Aí você volta, você fala, mas aquilo que eu vi, aí você tenta descrever, não consegue. É a experiência de João no Apocalipse, né? Ele vendo tudo aquilo, tipo assim, caramba, como é que eu vou descrever isso aqui? Era um helicóptero com cabelos de mulher e com vozes de muitas águas. Quer dizer, um helicóptero. Um helicóptero. Ele estava descrevendo um helicóptero, mas ele descreve algo com rosto de mulher, e acho que cabelo de mulher e com som de muitas águas. É o que ele descobre, é o que ele descreve. Ele está descrevendo um helicóptero militar, ao que tudo indica. Os especialistas acreditam nisso, mas ele coloca numa linguagem que é o que lhe permite fazer. Entende? Eu estou te contando tudo isso para chegar nesse ponto que eu vou te falar agora. Depois eu conto a experiência inteira, porque o ponto não é a experiência inteira. Eu quero que você ouça isso que eu vou te dizer agora. Quando eu estou assim, em frente àquele arco, vai saindo uma figura daquele arco, uma pessoa daquele arco. Eu estava uma distância, pelos meus cálculos, daqui naquela parede, mais ou menos lá, em pé assim, aquele arco enorme. E do lado de lá do arco eu não conseguia enxergar. Era uma espécie de névoa, de uma luz, como se fosse um nevoeiro. Eu não conseguia ver o que estava do lado de lá. E de repente vai saindo uma pessoa daquele nevoeiro, e aquela pessoa vem andando na minha direção, para eu descobrir em seguida que aquela pessoa era o Senhor, que veio e me encontrou naquele lugar para me mostrar as coisas que ele me mostrou em seguida. Mas aqui vai o que eu quero que você entenda. E eu não sei por que o Senhor me levou a fazer isso, contar isso para você hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu lido com o profético há muitos anos. Na verdade, desde que eu me entendi por Deus, que eu conheci o Senhor, que eu descobri que eu tinha uma espécie de unção profética, como a Zanda também tem, e outras pessoas. Então a gente lida com o profético, que é ouvir a voz de Deus, é captar a vibração de Deus na frequência que ele vibra. E aí eu entendi duas coisas dessa experiência. Primeiro, é que quando eu vi aquela árvore, que por alguma razão Deus queria que eu visse, uma única árvore no caminho que eu estava andando, tinha muitas outras ao longe, mas que eu não tive acesso.
Muitas pessoas ao longe, que eu também não tive acesso. Eu tive acesso a essa árvore, com vários verdes e multicolorida. Por dentro dos verdes tinha várias cores. E essa árvore, ela vibrava. Quando ela vibrava, eu captava aquela vibração. E depois eu passei um tempo que eu demorei a contar essa experiência também. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu descobri por que Deus me levou em 2003. Primeiro isso, né? Eu descobri por que Deus me levou lá em 2003 e não deixou eu passar dali. Permitiu só que eu visse aquilo. Lendo a Bíblia depois, eu encontrei Atos 12, que eu acabei de descrever para você, que é como que uma experiência extradimensional te desestabiliza, te desorienta. De repente você está com os pés firmes aqui nessa dimensão. Aí de repente, pum, você abre o olho e você está numa outra dimensão completamente diferente. O que acontece? Você se desestabiliza, você se desorienta. Leva um tempo para você falar, o que aconteceu? O que eu estou fazendo? Como que eu cheguei aqui? Leva um tempo. A outra experiência que eu relembrei na Bíblia é 2 Coríntios 12 também, que é Paulo. Paulo, hein? Olha que eu estou falando dos dois maiores ícones do Novo Testamento depois de Jesus. Pedro e Paulo. Ou seja, Pedro já estava do lado de fora da prisão, fisicamente falando, e a Bíblia diz, e ele achava que estava tendo uma visão. Ou seja, quando o anjo foi embora, Pedro parou, falou, caramba, isso não é uma visão, eu estou do lado de fora da prisão. Entendeu? Como que é complicado? Em 2 Coríntios 12, acontece também algo semelhante, que Paulo diz assim, conheço um homem, ele está falando dele mesmo na terceira pessoa, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, vírgula, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ou seja, se o apóstolo Paulo estava desorientado no seu arrebatamento, quem é Jefferson na fila do pão? Se o apóstolo Paulo, quando entrou numa experiência extradimensional, ele não soube explicar como que aquilo se deu, como é que eu vou conseguir? Pedro não conseguiu, eu vou conseguir? Ninguém consegue. Eu contei essa experiência online e alguém escreveu o seguinte comentário. A maioria, claro, crê, mas alguém colocou esse seguinte comentário. Falou assim, se essa experiência é verdadeira, você não teria tantas dúvidas do que aconteceu. Aí eu pensei comigo, oh, meu filho, queria tanto que você tivesse uma experiência assim, para ver se você consegue contar o que você viu. Não consegue contar. Então, duas coisas que eu quero que você entenda, porque você vai entender por que tem a ver com aquilo ali que nós vamos abordar, principalmente na virada de ano. É a mensagem da virada de ano. Hoje eu estou rondando em torno, né? Eu vou conectar o dia de ontem, que é o Natal, com a proposta daquele tema ali. Por isso eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro é como que há uma frequência no céu que vibra na frequência do seu espírito. Foi isso que eu entendi claramente. Quando você chega numa dimensão celestial, fora do corpo, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Quando você chega no céu, fora do corpo, logicamente, ou que seja com o corpo glorificado, que aí já é outra história, o que acontece? Você entra num ambiente que é próprio para você. Então, as coisas lá acontecem por vibração. E 90% da comunicação não acontece com palavras audíveis. 90% da comunicação acontece por telepatia. Acontece através de vibração na mente. Que a sua mente lá ganha uma dimensão tão extraordinária, tão grande de compreensão das coisas, que não dá nem para explicar. Por exemplo, o Senhor me mostrou uma coisa nessa experiência, no final da experiência, Ele me mostrou uma coisa, ele me mostrou parte do passado e Ele me mostrou parte do futuro. Na parte que tem a ver com o futuro, Ele me levou para um lugar assim, à direita do arco, e ele falava comigo, observa que eu quero te mostrar algo. Ele passava a mão assim no ar. Quando ele passava a mão assim no ar, aparecia centenas, se não milhares de telas
telas mais ou menos desse tamanho assim, como se fossem telas de televisão. E passava assim, ele passava a mão assim, aí aquilo faz... aquele monte de telas assim, centenas de telas. Sabe quando você, aquelas chamadas de final de ano, principalmente de retrospectiva, os canais anunciam, não é? Assista nessa sexta-feira, retrospectiva 2021. Aí o que acontece? Começa pum, 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 aquele monte de cena, não é verdade? Aparece uma cena do fulano, a cena do ciclano que não sei lá, o ônibus que caiu não sei de onde, o fulano que foi assaltado, a Covid, o fulano sendo vacinado, é ou não é? Aquele monte de cena assim, uma atrás da outra, só que numa velocidade aceitável para a nossa capacidade de processamento. Nessa experiência, que o Senhor passava a mão assim, apareciam centenas, talvez milhares de telas ao mesmo tempo, eu conseguia ver todas elas e ver tudo que se passava nessas telas. Ao mesmo tempo. Ele fazia assim, olha isso aqui, ele passava a mão assim, aí aquele monte de tela assim, eu olhava assim rapidamente e via todas elas. Aí ele lançava a mão de novo assim e passava outra vez. Ele fez 3 vezes isso. E aí aquilo, aparecia aquele monte de coisa. E eu via tudo aquilo eu via. Quando eu voltei, a primeira pessoa que eu contei, né, a minha cobaia é sempre a Zandra, né, das mensagens, das experiências. Contei para ela, falei assim, o Senhor me levou no céu, preciso te contar o que eu vi. Aí sentei com ela e comecei a contar. Ali, eu tinha acabado de voltar. Eu tentava contar para ela, e, não é, aquela... mais ou menos assim, mais ou menos. Eu tentava contar, aí eu tentava processar mais ou menos para poder explicar. Aí eu descobri que a dimensão fora do corpo, Paulo disse, estar fora do corpo é estar presente com o Senhor. A dimensão é completamente diferente. Não dá para explicar. Mas aí, essa experiência da árvore, e quando o Senhor veio a mim, daquele momento até o final, ele falou comigo oralmente 3 vezes. 3 frases ele falou comigo, de forma audível ao som da boca dele. Todo o restante da experiência, do começo ao final, foi telepática. Foi na mente, projeção na mente. Eu pensava algo, eu pensava assim, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele falava comigo na mesma frequência. Ele falava, mas é isso, isso e isso. Ele me dava a explicação daquilo, tudo aqui dentro. Então, o que eu quero te passar? Eu sei que quando nós estamos aqui nessa realidade terrena, nós temos muitas limitações. E aí eu descobri, olha bem, hein, eu lido com o profético desde 1980, mais ou menos, porque em 80 eu fui ordenado como evangelista, 85 eu fui ordenado ao ministério pastoral. E antes disso eu já ministrava, já entregava palavra de conhecimento, profetizava. Eu comecei a lidar com o profético antes disso, 75, 76, por aí. Em 1980 eu me tornei evangelista. Então esse tempo todo eu angariei uma certa experiência profética. A Zandra também. Por profetizar, por ouvir a voz de Deus. Tá? Aí fica sempre aquela questão, né? Poxa, será que é Deus? Será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Será que Deus falou comigo? Será que não é Deus? Será que... Sabe esse tipo de dúvida que paira na cabeça das pessoas? Quando Deus se move na vida delas ou diz algo que não seja diretamente através de um profeta, dizendo, olha, assim diz o Senhor isso e isso, Deus fala com você, sabe? Todo mundo, de alguma forma, em algum momento tem algum tipo de dúvida. Será que isso aqui é a voz de Deus? Será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Será que isso é criação da minha mente? Nessa experiência, apesar de todos esses anos lidar com o profético, o que eu descobri? Que a forma mais segura de Deus falar com o homem é através de vibração no seu espírito. Que até então eu entendia que eram pensamentos divinos que vinham na nossa mente. Ora, Deus quer falar comigo, ele fala comigo de forma silenciosa. Como? Colocando pensamentos na minha mente, pensamentos divinos. É por isso que surge a dúvida, Será que isso é a voz de Deus ou é um pensamento meu?
Aí, há um tempo atrás aqui, eu estava ministrando para o grupo de intercessão, e eu disse algo para eles, que eu só fui me dar conta da profundidade daquilo que eu disse para eles nessa experiência. Eu estava ensinando para eles como ouvir a voz do Espírito Santo. E eu estava dizendo para eles, o Espírito Santo não fala aqui, ele fala aqui. Quando o Espírito Santo fala com você, mexe com o seu interior aqui dentro. Essa central do seu espírito, que é nessa região, reage. Então, quando o Espírito Santo fala com você, o que acontece? Altera a sua respiração, altera os seus batimentos cardíacos. A sua emoção é afetada, porque não é aqui. Ele fala aqui, daqui sobe para cá, porque tudo que acontece com você precisa ser processado pela sua mente. Mas o Espírito Santo não fala aqui, ele fala aqui e daqui sobe para a mente. Os cientistas descobriram aí há uns anos atrás, coisa de, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás que seja, eu não vou arriscar aqui a data, que o coração tem neurônios, cerca de 40 mil neurônios no coração. No cérebro tem milhões, né? Milhões e milhões de neurônios. Mas o coração tem 40 mil neurônios. Para que o coração precisa de neurônios? Se é um músculo que bombeia sangue. É porque o coração é o centro dessa comunicação. Quando eu digo coração, agora não estou falando da bola de músculo. Eu estou falando dessa central do espírito e da alma, onde o Espírito Santo fala conosco. Então, quando eu ensinei isso para os irmãos da intercessão, não sei se vocês estavam aqui, quem lembra disso, eu tinha essa compreensão, porque Deus tinha falado isso comigo, mas eu não tinha entendido ainda como que era o processo. Como que é o processo de Deus falar conosco, ou melhor dizendo, qual é o processo da preferência de Deus de falar conosco? O processo é esse. O céu vibra, Deus, o céu, o ambiente celestial, vibra numa certa frequência. E o meu espírito, o seu espírito, capta exatamente aquela frequência. Por isso que não vem primeiro aqui. Primeiro vem aqui. Aquilo vibra e entra no seu espírito. Quando entra no seu espírito, você, mesmo que o diabo em seguida lance uma dúvida, cuidado que isso é coisa da sua mente, hein? Isso é coisa da sua mente. Mesmo que o diabo lance a dúvida, porque ele faz isso, ele não quer que você ouça Deus, ele não quer que você resolva esse issue e aprenda a ouvir a Deus, porque isso colocaria você numa dianteira muito grande. Já pensou o que é você passar o seu dia, a sua semana, sem depender que ninguém venha a você e diga, olha, assim diz o Senhor. Claro, o Senhor vai continuar fazendo isso, porque Ele tem prazer, Ele gosta de usar os profetas, as pessoas que têm visões e revelações. Deus vai falar com você em sonhos, Deus vai falar com você de formas diversas, estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. Deus vai usar os outros métodos. Mas sabe o que é maravilhoso quando você está num momento qualquer, sei lá, de tensão, de tristeza, de deprê, ou precisando tomar uma decisão, ou seja lá o que for, e de repente a voz de Deus soa em você e você fala, opa, é a voz de Deus. Deus acabou de falar comigo. Você pensou que maravilha? Você passar o dia, a semana, com aquela paz de que se Deus falar com você, você sabe que é Deus falando com você. Você sabe. Por quê? Porque aquilo não vem em forma de pensamento, aquilo vem em forma de vibração. Quando eu passei por aquela árvore, que eu via com os meus olhos, ela vibrando assim, parecendo aquela coisa do calor. Você olha lá longe no asfalto, assim, num dia muito quente, e você vê aquela coisa assim, não é? Mais ou menos aquilo, ela mexia, ela vibrava, e quando ela vibrava, eu via aquela vibração vindo na minha direção, e ela entrava aqui, ela batia aqui e entrava. Quando ela entrava aqui, eu ouvia a música. Eu ouvia a música, ela batia aqui, eu ouvia. Aquele som de violino, como se fosse violino, eu estou tentando descrever como é possível. Como se fosse um som de um violino altíssimo, né, o pitch muito alto, assim, aquela coisa, mas de uma beleza, uma coisa indescritível.
E aí aquela melodia, e por alguma razão daquela melodia eu ouvia palavras de louvor a Deus, de glorificação a Deus. E aí eu passei por aquilo, quando eu cheguei lá no arco, que o Senhor me encontrou. E aí não havia, o Senhor falava comigo as coisas aqui dentro. Quer dizer, eu achava que era aqui dentro, mas hoje eu sei que não era. Que o Senhor falava e dele saía uma espécie de vibração e batia em mim. Claro, se tornava algo compreensível na minha mente. Mas aquilo entrava em mim em forma de vibração. E olha, eu juro para vocês no que eu vou dizer agora. Teria por que eu mentir ou inventar algo para você se não fosse absolutamente verdade. Eu estava em pé aqui, o Senhor veio, se colocou do meu lado direito assim. Eu via ele com uma sandália de ouro, mas uma dourada pelo menos, e aquela roupa branca, talar, muito bonita, ia subindo. Quando chegava na altura, tinha um cinto aqui, um cinto também, acho que de ouro, dourado pelo menos, não vou falar ouro, dourado, aquele cinto dourado bonito, sem fivela, sem nada, um cinto perfeito assim. E aí aqui tinha uma névoa que ia subindo, até que aqui em cima eu não conseguia enxergar nada, eu não conseguia ver o rosto dele. Eu não conseguia ver com os meus olhos. Mas, por exemplo, quando ele sorria, eu sabia que ele estava sorrindo. Quando ele fazia um semblante de preocupação, eu sabia que ele estava fazendo. Não me pergunte como, mas havia uma espécie de uma névoa aqui. Então ele está do meu lado direito assim, e aí ele me levou para o lado esquerdo do arco, foi quando ele me mostrou parte do passado. E ele me levou para o lado direito do arco quando ele me mostrou o presente. E ele ia falando comigo. E olha só o que acontecia comigo. O Senhor falando comigo, assim, conversando comigo coisas. E eu falava comigo assim, caramba, é assim que ele fala. Eu pensando comigo. Eu falava assim, rapaz, então isso aqui explica o profético. Olha só, tudo isso passando na minha cabeça. A coisa acontecendo ali comigo, eu falando... Que coisa, eu não preciso ouvir a voz dele audivelmente, eu compreendo tudo que ele está dizendo, eu falava comigo, eu compreendo tudo que ele está dizendo. E hoje eu sei, no dia eu não sabia, mas hoje eu sei que enquanto o Senhor interagia comigo em relação àquilo que ele queria me mostrar, o Espírito Santo também estava agindo ali, porque o Espírito Santo estava despertando em mim essas coisas. E dentro de mim dizia o seguinte, quando eu voltar agora, eu voltar lá para o meu quarto, para a minha casa, para a terra, eu preciso lembrar disso, Eu falava comigo. Então, 2022, deixa eu voltar um pouquinho, porque senão eu quero que você entenda algo, eu não quero te confundir. Quem está entendendo, pelo menos até agora, a direção que eu estou indo? Ok, deixa eu aplicar isso dessa forma, porque eu não planejei começar a mensagem assim, pode acreditar, eu não planejei, planejei de outra forma, mas aqui vai o que eu quero te dizer. Eu li 3 textos para você. Os 3 textos que eu li para você, eles têm uma coisa em comum, nesses 3 textos, que é normal que você talvez não tenha visto, mas eu quero que você entenda algo. Os 2 textos de Isaías revelam um indivíduo, um profeta, que teve uma marca muito importante na sua vida. A marca da fidelidade a Deus e ao seu propósito. Sabe o que é Deus pegar um cara... capítulo... Ou é 1 ou é 2. Se quiser resolver isso comigo. Ok. Vinde então, ok. Procura para mim aí, Eliezer, ou alguém, aonde o Senhor diz para Isaías que ele vai falar, mas ninguém vai escutar. Só para eu não perder tempo aqui. Veja bem, Deus chamou Isaías. Deixa eu colocar dessa forma. Imagina que Deus pega você, Doni e DG. Deus pega vocês e fala assim, olha, eu vou colocar vocês numa cidade, em tal lugar, no estado tal, americano. Eu vou colocar vocês lá para vocês pregarem. Mas eu já vou avisar para vocês, ninguém vai dar importância para o que vocês vão dizer. Vocês não vão ganhar nenhuma alma,
Vocês não vão conseguir plantar igreja, porque ninguém vai escutar, ninguém vai dar bola para vocês, mas eu preciso que vocês vão para lá e eu preciso que vocês preguem. Imagina o ânimo de você começar um ministério com Deus já te dizendo up front que você vai pregar e ninguém vai dar bola para você. Você sabe por que Deus não faz isso? Deus não fez isso comigo e Deus não faz isso conosco? Porque Ele sabe que nós não temos estrutura para isso. Nós não temos. Por que Ele fez com Isaías? Porque Ele sabia que Isaías tinha estrutura para isso. Por que Ele não testa as pessoas hoje como Ele testou Jó? Porque Ele sabe que você e eu não temos estrutura para isso. Por que Ele fez com Jó? Porque Ele sabia que Jó tinha estrutura para aquilo. Então Ele chega para Isaías e fala, olha, pode ir, você vai pregar, mas olha, o negócio é o seguinte, eles são casa rebelde. Eles são casa rebelde. Você pode pregar, eles não vão dar ouvido, não vão dar bola para você. Eles não vão ouvir. Mas continue pregando. Caramba, então por que o senhor está mandando eu ir lá pregar se eles já não vão dar ouvido de qualquer maneira? A resposta de Deus seria a seguinte, eu preciso que pregue, porque no dia do julgamento eu não poderei julgá-los, eu não poderei condená-los, se eles não tiverem ouvido a mensagem. Eles precisam ouvir a mensagem. Senão eu não posso fazer o julgamento. Entendeu? Ou seja, toda vez que você ouve uma mensagem que sai dos meus lábios, ou de qualquer outro pregador que seja, ou toda vez que você abre a Bíblia e lê a Bíblia, você tem conhecimento da palavra de Deus, a partir daquele momento você é culpável, não culpado, mas culpável. Porque você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem. Deus falou com você, Deus te advertiu. E quando Deus fala comigo e me adverte, eu continuo andando na direção errada, guess what? Eu sou culpável. No dia do julgamento, eu sou condenável. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Então, nos dois textos de Isaías, nós encontramos um Isaías dizendo coisas terríveis. Sabe como que Isaías morreu? Alguém sabe? Como que ele morreu? Tem nem ideia, né? O cara que entregou essas profecias maravilhosas que você está vendo aqui, com tanta clareza, dizendo, não, é uma virgem, ela vai engravidar, ela vai dar à luz a um filho, o nome dele será Emanuel, que é Deus conosco. Vai brilhar uma luz na Galileia, a terra de opressão e de escuridão, uma luz vai brilhar. Ou seja, ele falou com detalhes, o sofrimento, a morte de Jesus, ele profetizou com detalhes. Sabe como que mataram esse cara? Serrando ele ao meio. A geração era tão corrupta, tão maligna, com tanta rejeição a Deus e ao seu amor e à sua justiça, que eles pegaram o cara que tinha esse grau de comunhão, de relacionamento com a voz de Deus, e serraram o cara ao meio e mataram ele. Então, qual é a marca de Isaías? Se eu tiver que pegar um profeta da Bíblia, de tantos que estão ali, né, no texto sagrado, tiver que pegar um profeta na Bíblia e apresentar esse profeta como um sinal de fidelidade a Deus, qual é o profeta que eu pegaria? Provavelmente Isaías. Provavelmente. Porque nenhum outro profeta começou o seu ministério com Deus dizendo, vai lá, pregue, mas ninguém vai dar bola para você. No final do seu ministério, você vai continuar sozinho, porque ninguém vai te seguir. Aí no capítulo 53 de Isaías, versículo 1, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E você vê ali uma certa melancolia, você vê uma coisa, tipo assim, caramba, isso já no final do ministério dele, com, sei lá, 20 e tantos ou 30 anos de ministério, ele para e fala assim, caramba, quem deu crédito ao que eu disse, hein? Quem deu ouvido à mensagem que eu preguei? Quem deu crédito à nossa pregação? O que ele não sabia é que mesmo naquele momento de melancolia, iria sair outra profecia extraordinária.
E ele então profetiza o sofrimento do Messias, a morte do Messias. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura, e não vimos nele beleza alguma para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem escondemos o rosto, dele não fizemos caso algum. Olha como que ele descreve o sofrimento do Messias e a morte do Messias de uma forma extraordinária. Ele diz: ele foi moído pelas nossas transgressões, punido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era tão real para Isaías aquilo, que ele põe a coisa até como se fosse no passado. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque é outra coisa extraordinária a respeito de experiências extradimensionais, é que para Deus é tão normal, passado, presente e futuro. A Bíblia diz que tudo está patente diante dos olhos dele. Você não consegue acessar o seu passado, né? Os seus, sei lá, 15 anos atrás. Você tem uma, não é nem mais memória, né? Uma vaga lembrança, né? Uma vaga lembrança de alguma coisa. Não, para Deus é tudo normal. Tudo normal. Está tudo ali patente diante dos seus olhos. E Isaías, quando teve aquela visão, que ele compreendeu aquilo, para ele é como se aquilo já tivesse pronto, feito. Ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, de uma deprê, de uma melancolia, Isaías não imaginava. Talvez para ele era um desabafo, não sabia ele que dali ia sair uma das mais lindas e gloriosas profecias do Velho Testamento a respeito do Messias. Você sabia que é uma das profecias que os judeus evitam porque eles não têm explicação para essa profecia? Os judeus ortodoxos, os que não creem em Jesus. É uma das profecias que eles rejeitam porque eles não têm explicação. A profecia descreve tão claramente Jesus que eles evitam essa profecia. Há um ministério em Israel chamado One for Israel, o nome do ministério. São a maioria jovens, na faixa aí de 20 e poucos a 40 anos de idade mais ou menos, evangelistas, homens e mulheres de Deus. Impressionante a habilidade que eles têm para evangelizar o seu próprio povo. E o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo. Eles foram para a rua, imprimiram Isaías 53, sem dizer o que era, sem dizer qual era o capítulo, ou porque imprimiram aquilo e foram para as ruas e paravam o judeu e falavam: dá uma lida nisso aqui, tudo em hebraico, dá uma lida nisso aqui. Eles iam lendo. Aí falava assim: de quem que você acha que esse texto está falando? Aí a pessoa falava: eu acho que é de Yeshua. Mas a pessoa não sabia que o que estava impresso ali era Isaías 53. Falava assim: não sei, talvez Yeshua? Será que é Yeshua? Aí falou: você acha que é Yeshua? É. Okay. Aí ele pegava, abria a Bíblia em hebraico, falava: dá uma lida aqui em Isaías 53. Quando a pessoa lia, o queixo caía, falava: isso está nos profetas? Sim, está aqui, Isaías 53. E a pessoa ficava assim, tipo: oh my God. Entendeu? Esse vídeo está no YouTube, impressionante. É inglês e o hebraico tem legendas. Porque eles não têm explicação. Como que algo tão claramente que descreve Jesus pode estar na Bíblia profetizado por um dos profetas mais respeitados da história judaica, que é Isaías? Então, qual é a marca de Isaías? Fidelidade. Um homem que entendeu que o sucesso ministerial dele não era começar a pregar e reunir uma multidão e abrir uma igreja em algum lugar lá na sua cidade e lotar aquilo de pessoas e todo mundo vibração, ministério de louvor, não sei o quê, fulano de tal, não sei quantos líderes. Não, o cara que entendeu, não. Sucesso no meu ministério é fazer o que Deus mandou eu fazer, que é pregar uma mensagem dura, difícil, que ao invés de gerar conversão, vai gerar rejeição. Deus mandou eu fazer isso, eu preciso fazer isso. E ele foi fazendo um ano após o outro, sem desviar do seu propósito, até chegar ao final sozinho. Sozinho. E o terceiro texto, o texto de Lucas 2, qual é a correlação? É que Isaías 7 e Isaías 9
Estão descrevendo Lucas 2. Estão descrevendo Lucas 2. Até a luz que brilha no dia do nascimento de Jesus, quando brilha lá no campo para os pastores, Isaías descreve no seu texto. Até o brilho da luz, Isaías profetiza. Diz, para os que estavam em trevas, ou seja, para os que estavam na escuridão, os pastores cuidavam das ovelhas à noite, nas vigílias da noite. E para os que estavam em escuridão, brilhou uma grande luz. Aí o texto diz o quê? Que quando Jesus nasceu, o anjo foi lá cumprir a missão, a profecia de Isaías. Ora, havia naquela terra, capítulo 2, versículo 8 de Lucas, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. O que Maria tem a ver com isto? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que hoje, com tudo o que acontece com a nossa sociedade, uma moça solteira ficar grávida já não é já não dá um bafafá, a família fica triste, né? Poxa vida, né? Mas como é que você foi fazer uma coisa dessa? O pai fica triste, a mãe fica aborrecida, e os vizinhos mais próximos, né? Fica com aquele tititi, é ou não é? Hoje, hein? Hoje. Agora, você imagina naquela geração em que era absoluto escândalo. Vou esperar nossos missionários sentarem. Isso. Se ajeita aí, todo mundo. Pronto? All set? Pronto. Então, olha aqui. Imagina naquela época em que era absoluto escândalo. Absoluto escândalo. Havia uma lei, gente. Ei, havia uma lei que mandava apedrejar moças que estavam comprometidas com os seus noivos e que pecavam e que se envolviam com outro cara. Havia uma lei que mandava apedrejar a pessoa. Você já pensou que coisa terrível? E aí, de repente, Maria, que estava desposada com José, ou seja, estava noiva de José para casar, de repente Maria aparece lá no vilarejo dela com a barriguinha, dando sinais de gravidez. Só que quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, e ele veio e anunciou para ela o que Deus faria, em nenhum momento você vê Maria perguntando, mas espera um pouquinho, eles vão me apedrejar, como é que eu faço, como que eu explico para José, o que é que eu digo para o meu pai? Não seriam coisas lógicas, gente? Pensem comigo, seriam ou não? Coisas lógicas. Maria fala, mas espera um pouquinho, me ajuda aqui, como é que eu faço com isso ou com aquilo? Como é que eu respondo a fulano? Como é que vai ser com José? A vila vai tentar me apedrejar? Nada em nenhum momento. O anjo diz e fala assim, olha, o Senhor se lembrou de ti, bendita és tu entre as mulheres. Você vai gerar um filho, o nome dele será Jesus, porque ele será o Filho de Deus. A única coisa que ela diz é que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Ela sabia das consequências? Sabia. O preço dela foi momentâneo? Foi um preço momentâneo? Só naquele momento ali? Não, o preço dela foi o resto da vida. O resto da vida. Para você ter uma ideia, Jesus era tão normal como homem, tão normal. Jesus não nasceu com uma estrela agarrada na cabeça, uma auréola de glória, sei lá, um brilho especial. Ele era um ser humano normal, gerado no ventre de Maria. Uma ação do Espírito Santo e o óvulo de Maria fecundaram, nasceu Jesus. Ele era um homem normal, até um certo grau. Ele era normal. Ele era tão normal que quando ele fez o primeiro milagre dele, que foi multiplicar o vinho na festa de Caná da Galileia, os irmãos dele que cresceram com ele falavam, caramba, o que você está fazendo? Falava, vai para Jerusalém te mostrar lá. Aí o texto diz assim, porque nem os irmãos dele criam nele.
Mas, não, mas tem um Isaías também. A casa tem, mas tem Isaías também. Tem também Isaías, bem parecido. Hã? Rebelde, isso. É isso aí. Então, olha bem, irmãos, que coisa tremenda. Olhem para mim, eu vou acabar, mas preciso que vocês ouçam isso. Ela passou o resto da vida apaziguando os outros filhos, para fazê-los entender que Jesus era diferente, não porque ela amava mais Jesus do que os outros. Jesus era diferente porque ela engravidou dele sem ter tido relação com homens. Ela passou a vida toda explicando isso para eles. Mas sabe aquela coisa de, ok, ok, tá bom, mãe, tá bom, ok, mãe. Hã? A pulga atrás da orelha. Então, qual é a marca da história de Maria? Fidelidade. De aceitar uma missão que só lhe traria glória na eternidade. Maria não teve nenhuma glória na terra. Nenhuma. Do momento do nascimento até a morte, está ela lá diante da cruz, vendo o filho, sangrando até morrer. E Jesus olha para ela e fala assim, mulher, aí está o teu filho, que era João, né? João, em outras palavras, ele vai cuidar de você. Diz, o João, aí está a tua mãe. Ou seja, cuida dela para mim. E morreu. Fidelidade. Pode voltar ao cartaz ali. E eu queria muito que, no dia de hoje, a gente fala tanto em Natal, a gente celebra. Ontem mesmo nós estávamos reunidos com a família lá em casa. É um momento importante, coloque-se de pé. É um momento importante. E eu vi aí fotos do pessoal da igreja, também com a maioria com a família reunida. Maravilhoso. Isso é realmente bom. No nosso caso, por exemplo, é uma das raras datas do ano, né, que a gente consegue reunir todos, né? Porque meu filho casado, pai de 2 filhos, pastor, tem o trabalho dele, tem a agenda dele, a minha filha mora em outra cidade, também tem os compromissos dela. Então é muito raro a gente conseguir reunir todos juntos. Então essa é uma data importante para isso. Então a gente comemora com essas coisas e tal. Mas o que eu gostaria que nós lembrássemos, qual é a intenção de Deus com tudo isso? Responda no seu coração essa pergunta. Olhem aqui para mim por um minuto. Responda isso no seu coração. Se Deus tiver um plano de fazer algo diferente na sua vida em 2022, aquilo está planejado na mente de Deus, qual será o ingrediente mais importante na sua vida durante esse ano para que Deus cumpra as intenções do coração dele contigo? Fidelidade. E quantas vezes Deus deixa de executar um plano, um projeto da minha vida, porque Ele quer fazer, mas eu não consigo ser fiel. Fidelidade é o ambiente ideal no qual Deus trabalha. Glória a Deus que você não precisa ser um Isaías. Você não precisa passar pelo que passou Maria, Jó e outros. Você não precisa. Esses já passaram por isso para que o exemplo ficasse para nós. Não precisa. Mas o maior pacto que você pode fazer para Deus, esquece as resoluções de virada de ano, aquelas resoluções que a gente faz e não cumpre. Sabe aquelas resoluções? Você faz e não cumpre. Esquece elas. E encerre o ano com uma resolução. Uma. Em 2022 eu vou ser fiel a Deus. E pode ver que a frase está híbrida, porque eu posso usar essa frase para várias coisas. Em 2022 eu vou ser fiel a Deus. Em 2022 eu vou ser fiel ao meu cônjuge. Em 2022 eu vou ser fiel ao meu chamado. Em 2022 eu vou ser fiel à visão que Deus colocou no meu coração.
Em 2022 eu vou ser fiel à minha igreja, eu vou ser fiel às minhas ovelhas, eu vou ser fiel ao meu pastor. Há tanta coisa que a gente pode aplicar naquela resolução. Porque aquela resolução cria o ambiente ideal para Deus cumprir na sua vida o propósito que está no coração dele. E em 2022, ouçam o que eu estou dizendo. Em 2022, Deus vai falar tanto contigo, que é importante você entender como que Ele fala conosco. Comece a dar ouvido a essa vibração do seu espírito, a essa impressão que vem no seu espírito, que você sabe que não é fruto da sua mente. Por mais que o diabo tente, você sabe, isso aqui não é fruto da minha mente. E principalmente aquelas impressões que ficam, que vêm e que não vão embora. Aquilo fica ali um mês, meses, um ano, 2 anos, tá ali em você, aquela impressão, não sai. Não precisa desenhar de que é Deus falando contigo. E Deus, agora eu vou falar profeticamente. E Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar compreensão de coisas. Deus vai te dar direcionamento. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te revelar o seu chamado. Deus vai revelar o propósito dele na sua vida. Deus vai te dar fome por Bíblia. Deus vai te dar fome por oração. Deus vai te dar vontade de servi-lo. Ele vai colocar em você uma urgência por comunhão. Você vai desejar comunhão com Deus. E vai ser no começo do ano, na meada do ano, e você vai encerrar o ano numa relação com Deus diferente de tudo que você experimentou. Porque você vai crescer. Eu declaro amadurecimento na sua vida. Esse ano você não vai se debater com os mesmos problemas de sempre. Você não vai se degladiar com coisas de maturidade, porque você vai amadurecer. O propósito de Deus será revelado na sua vida. Levante as suas mãos e diga: Senhor, nesta manhã eu te agradeço por abrir os meus olhos, por abrir os meus ouvidos, por aumentar a minha compreensão. Apesar dos limites da minha mente, eu coloco a minha mente nas tuas mãos. Senhor, eu me abro para as vibrações do céu. Eu quero captar no meu espírito as vibrações de Deus, as vibrações do Espírito Santo, porque a tua voz vem nessas vibrações, em nome de Jesus. Dá glória a Deus e aplauda o Senhor.